Bem-vindos ao Expresso Brain de maio. Eu sou Marcos Catalian e vou falar as principais notícias que afetaram o mercado imobiliário em maio e também aqui um pouco das nossas sugestões do que deve acontecer em junho e que importam o mercado imobiliário. Me acompanhe, por favor. Bom, em maio costumam sair os primeiros resultados do trimestre de 2025. E de fato foi isso que aconteceu. Com muita expectativa, todo mundo querendo saber como é que foi o resultado de lançamentos e vendas no mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2025. E qual foi o resultado? Bom, a pesquisa que a Brain realiza para a CEBIC, que traz os resultados da incorporação vertical residencial no Brasil, em mais de 220 cidades, mostrou que tivemos um primeiro trimestre muito forte. Quando a gente compara o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, cresceu na média 15% a mais o primeiro trimestre de 2025 em relação a 2024. Veio um primeiro trimestre forte. Muitos devem estar se perguntando, mas como que com uma taxa de juros tão forte veio um resultado assim? Grande parte do resultado é explicado pela força do programa Minha Casa Minha Vida, que esse então teve um desempenho na comparação trimestral mais forte ainda. E o Minha Casa Minha Vida em lançamentos cresceu 31,7% e em vendas mais de 40% na comparação trimestral. Então fica muito evidente que o programa Minha Casa Minha Vida puxou muito a força do trimestre. O próprio resultado de crédito que a BCIP publica mostrou também uma expansão. Vamos dar uma olhada nos resultados? De janeiro a abril de 2025, dado foi publicado em maio, o crédito imobiliário com recursos da poupança, o SBPE, teve uma expansão superior a 4%. Foram 51 bilhões de crédito investidos no mercado imobiliário nesse primeiro quadrimestre. Uma expansão, como eu disse, superior a 4%, foram 4,7%. Ou seja, um resultado efetivamente espetacular, mostrando que o primeiro trimestre veio forte. E aí vocês podem estar se perguntando, esse primeiro trimestre forte foi apenas no mercado imobiliário? Não, é claro que não. Isso também tem a ver com a economia brasileira. E os resultados da economia brasileira que saíram em maio, sobretudo o emprego, foram muito fortes. Tivemos aí o resultado da PNAD contínua, que mostra a taxa de desemprego e mostrou, em abril, pesquisa do IBGE, mostrou uma taxa de desemprego Brasil em abril de 6,6%, a menor taxa desde 2012. Então, naturalmente, isso, mais o programa Minha Casa Minha Vida, vem movimentando o mercado imobiliário e a economia como um todo. E para concluir, em maio ainda tivemos uma notícia muito boa, que é a vigência, o início da vigência do Minha Casa Minha Vida 4, faixa 4, que é aquele programa agora destinado aí a famílias com renda de 8 a 12 mil reais, imóveis até 500 mil reais, taxa de juro ao redor de 10%, 420 meses para financiar. Tudo isso deve movimentar bastante aí o segundo, terceiro e o quarto trimestre desse ano. Foram mais 30 bilhões só para essa faixa suplementados, parte recurso do pré-sal, parte recurso da Caixa Econômica. Ou seja, um primeiro trimestre de fato muito forte, notícias que maio pôde consolidar, seja no mercado imobiliário, seja na economia brasileira. E para concluir, claro, no último dia de maio, IBGE publicou o resultado do PIB trimestral, como o IBCR já havia apontando, que ia ser um PIB forte, acima de 1,3, 1,4. Vocês estão vendo aí no resultado qual foi o resultado do PIB do primeiro trimestre. Ou seja, a economia cresceu no primeiro trimestre, mercado imobiliário também. E quais as nossas apostas aí para o segundo semestre? Olha, a grande aposta é o que vai acontecer com a taxa de juros. Tem a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aí pelo dia 17, 18 de junho,
E nós vamos saber o que vai acontecer com a taxa de juros Selic, aquela taxa que hoje está em 14,75%, uma taxa que machuca bastante o investimento, machuca o crédito, encarece o crédito. Vamos ver o que vai acontecer. As apostas misturam-se entre manutenção ou até aumento de 0,25%, portanto essa taxa iria para 15%. A maior parte dos analistas acredita que essa taxa deva ir talvez a 15%, mas não é muito certo não. O próprio Banco Central, no último comunicado, não deixou muito claro. Pode ser que ele mantenha a taxa. Qualquer que seja o resultado, junho vai trazer aí o delineamento dessa taxa de juro da economia brasileira, e que vai ser, na prática, se não for estabilizado em 14,75, vai ser possivelmente o último aumento, deve fechar em 15%, não deve ir muito além disso, porque já é uma taxa bastante alta. Lembrando que a gente está com a inflação em 12 meses na ordem de 5,5%, né? Quer dizer, a gente vai estar falando aí de uma taxa de juro real, próxima de 10%. Possivelmente, o Banco Central deverá estabilizar já em junho. Portanto, as nossas apostas e a nossa expectativa é aguardar com ansiedade o que deve acontecer com a taxa de juro da economia brasileira nesse mês agora de junho. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Expresso Brain de maio. Aqui eu procurei trazer notícias relevantes para o mercado imobiliário que aconteceram em maio e expectativas para junho. Continuem assistindo aí o nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. Tem muitos vídeos muito interessantes. Veja tudo o que a gente tem aí para trazer para vocês e até o próximo encontro.